Uma maneira errada de entender, de conceber a espiritualidade autêntica em nossos dias é pensar que o encontro com Deus, que o relacionamento com Deus ou com alguma divindade criada na cabeça dos homens ocorre quando nós conseguimos tirar alguns dias de férias, ir para um lugar paradisíaco, nos afastar dessa sociedade má e passar vários dias ali. Aí sim, nós conseguimos experimentar uma comunhão profunda com Deus. Aí sim, nós conseguimos ter um contato com o divino de um modo que no dia a dia, na nossa rotina, é impossível de experimentar. Talvez uma imagem que está impregnada na nossa cultura em geral, no mundo em geral, especialmente quando a gente pensa na sociedade como um todo, não apenas os cristãos, é aquela cena de monges budistas do Tibete, sentados com as suas pernas cruzadas, com a mãozinha um pouco para cima, junto com uma vela perto deles, num lugar retirado dentro de um monastério, meditando ou fazendo as suas preces. Geralmente essa é uma imagem muito comum que a gente vê quando a gente pensa na palavra espiritualidade, é desse monge do Tibete, num lugar retirado, longe da civilização, dentro de um mosteiro, meditando ali isoladamente, numa tentativa de contato com o divino ou contato com o universo. E às vezes a gente pode aplicar isso para a vida cristã, pensando que nós só conseguimos ter uma espiritualidade real quando nós nos afastamos da rotina, quando nós nos afastamos da sociedade em que vivemos. E se não estamos afastados da nossa rotina e da sociedade em que vivemos, a verdadeira espiritualidade é uma tarefa para os profissionais da religião. Eles sim devem orar com mais intensidade, eles sim devem buscar a Deus com uma permanência, com uma continuidade maior do que a nossa. Há também a ideia errada de que uma espiritualidade autêntica ou a prática da adoração, ela basicamente se restringe à leitura da palavra e oração, como se o serviço que nós prestamos a Deus e aos outros não fizesse parte da nossa adoração também. Nós nos esquecemos que quando o marido lava a louça para ajudar a esposa em casa, quando uma irmã da igreja ajuda uma outra que está numa situação mais corrida, levando uma refeição num momento mais intenso, mais corrido da sua vida, quando nós ajudamos a arrumar cadeiras aqui da igreja, organizar o nosso tempo de culto, nós estamos adorando a Deus, nós estamos prestando culto a Ele. E muitas vezes nós dissociamos a ideia de adoração da ideia do serviço. Mas, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente percebe que várias vezes a palavra adorar e o verbo trabalhar estão associados um com o outro. Por um outro lado, o risco é nós nos ocuparmos com um ativismo tão intenso, mas tão intenso, que nós usamos esse ativismos e as coisas que nós fazemos, seja na igreja local, seja fora, para talvez disfarçar a nossa falta de interesse por Deus, para talvez ocultar a nossa falta de busca, de comunhão com Ele. Então, realizar coisas para o Senhor acaba tomando o lugar de ter tempo com o Senhor, ou de estar com Ele, de ter comunhão com Ele. Então, como evitar esses dois extremos? Tanto uma visão de que a espiritualidade real implica um isolamento total de tudo e de todos, uma ausência de rotina, quanto a ideia de que eu tenho que fazer, e aí não sobra tempo para ficar com Deus. Como evitar esses dois extremos? Eu creio que o Senhor Jesus tem a resposta para nós. Ele, como nosso modelo de vida, além de ser, claro, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele nos deu exemplo, como diz Pedro, para seguirmos os seus passos. Eu quero convidar você nessa manhã a pensar nesse ponto de encontro entre serviço e oração. Como é que a oração, por um lado, e o serviço, por outro, podem caminhar juntos. Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39. Marcos, capítulo 1,
versículos 35 a 39. Diz assim o texto bíblico: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Veja que interessante, Jesus, ele numa manhã, numa madrugada, se levanta para orar, mas nós precisamos lembrar em que contexto ele se levanta para esse tempo de oração. O dia anterior havia sido um dia muito agitado. Na parte da manhã, se você olha para o capítulo 1, versículos 21 a 28, você vai perceber que Jesus pregou na sinagoga, ali em Cafarnaum, e além de pregar na sinagoga, ele ainda expulsou demônios que estavam dentro de um homem. Então foi uma manhã bem intensa, bem agitada. As pessoas ficaram perplexas com o ensino de Jesus, as pessoas ficaram admiradas com o poder que Jesus tinha sobre os demônios. Jesus vai almoçar com Pedro, a sogra de Pedro está doente, Jesus cura a sogra de Pedro, e aí depois do pôr do sol, quando o Shabat, quando o dia de sábado termina, no pôr do sol, uma série de gente vai até a casa de Pedro para ser curada por Jesus. Um monte de pessoas, endemoniados, enfermos, e Jesus fica até tarde curando essas pessoas e libertando essas pessoas do poder do maligno. Depois de um dia intenso, de um dia agitado, de muito serviço, de muito trabalho, qual seria a sua e a minha reação? Amanhã eu tenho o direito de acordar pelo menos umas 9 horas da manhã, não é verdade? O dia foi muito agitado, foi muito intenso, eu estou cansado e eu preciso repousar, eu preciso descansar. E aí a atitude de Jesus chama a nossa atenção, porque é exatamente no meio de uma rotina intensa de ministério, no meio do seu serviço, do seu trabalho, logo depois ele voltaria e sairia para outras cidades ali da Galileia, Jesus levanta cedinho para ter um tempo de comunhão com o Pai. Veja a descrição do versículo 35. De madrugada, a ideia aqui era um horário muito cedo, entre 3 e 6 horas da manhã. Quando ainda estava escuro, então a gente já reduz aí para entre 3 e 5 horas da manhã, né? Não é mais 3 a 6, agora 3 a 5, porque Marcos vai descrevendo a cena para nós e tornando ela cada vez mais intensa. Era muito cedo, muito cedo mesmo. O sol nem sequer tinha raiado. Jesus saiu de casa, foi para um lugar de deserto e ficou ali orando. O que Jesus nos mostra, em primeiro lugar aqui, é que a oração era uma prioridade na sua vida. Apesar do cansaço, apesar da correria, não deveria faltar tempo com o Pai. Não deveria faltar tempo para ter comunhão com aquele que o havia enviado. Perceba que Jesus, ele não acorda, bate no despertador e fala: vou ficar orando aqui na minha cama. E começa. Não. Ele se levanta, sai da casa, o texto é bem descritivo, ele levanta, sai da casa e vai para um lugar deserto, onde ele consegue ter um tempo de comunhão com o Pai. Ele não passa nesse lugar deserto vários dias, mas ele passa nesse lugar do deserto algumas horas, até que os discípulos o encontrem. O que Jesus nos mostra então, que em meio à correria do seu ministério e da sua rotina, não podia faltar tempo entre ele e o Pai. E o texto descreve para a gente a oração de Jesus como algo contínuo. O grego ele faz de uma forma que ele enfatiza a ação de Jesus de se levantar, sair e ir para o deserto, para esse lugar ermo. Mas quando ele descreve a oração de Jesus, ele muda o aspecto verbal. Ele usa um aspecto de continuidade. Ele vem e faz bem quando ela traduz no final do 35, e ele ficou orando.
Ali Jesus passou um tempo com Deus. Jesus não simplesmente chegou ali para orar, para garantir a bênção do dia. Senhor, me abençoe, em meu nome, amém. Não, Jesus ele vai para lá e passa algumas horas, passa algum tempo em comunhão com o Pai. Ele sabia que estar com o Pai era extremamente importante para manter a sua missão com um foco adequado. Muitas pessoas estavam indo atrás dele. Ele começava a ganhar fama, ele começava a ganhar notoriedade. E em meio à intensidade do seu ministério, o tempo com o Pai era extremamente importante para que a sua missão se mantivesse alinhada. Para que ele não se esquecesse o propósito para o qual o Pai o enviou. Isso fica muito claro quando Pedro e os outros discípulos vêm falar com ele. Eles têm uma proposta para Jesus, mas Jesus diz, não, a minha proposta aqui, ou o que eu vou fazer, o meu plano, é aquilo para o qual o Pai me enviou. E o que nós percebemos nesse texto, então, é que a oração é extremamente importante para manter a mente de Jesus e o foco de Jesus no seu ministério alinhados com o plano do Pai que o enviou. O nosso tempo de oração revela o quão dependentes nós somos de Deus. Quanto menos eu oro, mais autossuficiente eu sou. Quanto mais tempo eu passo na presença de Deus e cultivo o hábito de orar e de separar um tempo diário para buscar esse Deus, mais dependente do Pai eu me revelo e mais eu cresço nessa dependência e na confiança do Senhor. Jesus sabia que o tempo com o Pai não era um tempo de um senhor com o seu mordomo, com uma série de pedidos para que o mordomo resolvesse. Era um tempo de alinhamento, era um tempo de comunhão. Marcos menciona Jesus orando 3 vezes no seu evangelho. A primeira vez é essa aqui no capítulo 1, em que a fama de Jesus começa a crescer. A segunda vez é no capítulo 6, depois que ele realiza o milagre da multiplicação de pães e peixes, e a galera começa a ver Jesus como Messias em potencial, pelo menos na cabeça deles, de fato ele era. Mais de 5.000 pessoas são alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Uau! Jesus sobe no monte para orar, fala para os discípulos, vão na frente, eu vou gastar um tempo aqui com o Pai. Cuidado, né? É arriscado, a multidão está em cima, Jesus está sendo olhado com bons olhos, mas mais do que com bons olhos, como um libertador em potencial de Roma, e as pessoas estavam com uma visão equivocada do que o Messias faria em primeiro lugar. É claro que ele reinaria um dia, mas primeiro ele era o servo sofredor que deveria entregar-se em favor dos nossos pecados. A última vez que nós vemos Jesus orando em Marcos é quando ele está no jardim do Getsemane. E ali a tentação para jogar a toalha, ali a tentação para não enfrentar aquela dor, aquele sofrimento era enorme. E ele mais uma vez gasta um tempo orando com o Pai. Percebam, a oração aqui era muito mais uma expressão da dependência de Jesus e de Deus, do que alguém que vai para o mercado com uma listinha de compras e apresenta essa listinha, ou vai atrás dos produtos e pega os produtos e vai embora. Jesus então nos mostra que o serviço intenso dele não era uma desculpa para não orar. O trabalho intenso, o ministério intenso de Jesus não era uma justificativa para ele não buscar o Pai, para ele não andar com o Pai, para ele não conversar com o Pai, para ele não depender do Pai. E esse exemplo de Jesus então nos lembra que não importa quão cansado você e eu estejamos, não importa quantos compromissos nós tenhamos durante a semana, sempre deve haver espaço para a nossa comunhão com Deus. Sempre deve haver tempo para o nosso relacionamento com aquele que nos criou e nos redimiu, porque as coisas mais importantes precisam continuar sendo as mais importantes da nossa vida. Nós não podemos inverter o processo. Nós não podemos colocar as preocupações do dia à frente do reino de Deus e da sua justiça. Jesus nos lembra que a justificativa às vezes que nós damos, não, mas isso é muito difícil. Mas ser difícil não é ser impossível. Às vezes a gente usa a ideia do difícil como se fosse impossível, não é. Se nós gastamos tempo
com redes sociais, se nós temos tempo para assistir o jornal à noite, se nós conseguimos arranjar tempo para cuidar do nosso corpo, ou para ter o nosso tempo de entretenimento, nós não temos justificativa nenhuma para não colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida e fazer da oração, o nosso tempo com Ele, uma prioridade. A oração, então, nos leva a depender dos nossos planos, desejos e realizações de Deus. Perceba que a oração de Jesus aqui não implica tentar mudar o Pai. Jesus não está aqui tentando convencer o Pai de que aquilo que Ele deseja é melhor para a missão. Tanto que o resultado é um alinhamento maior do que o Pai. E muitas vezes você e eu somos utilitaristas nas nossas orações. Em vez de nós chegarmos, nos aproximarmos de Deus, para gastar um tempo ali com o nosso Pai conversando. Como qualquer pai passa com os seus filhos, é tão gostoso quando a Bia vem no colo do papai e a gente fica conversando ali um pouquinho, ou deita na cama para ouvir uma história juntas e contar, e aí elas passarem aquele tempo com o pai delas. Elas não estão com o pai só porque o pai lhes dá alguma coisa, algum objeto, algum presente, elas estão com o pai porque elas gostam de estar com o pai. E nós deveríamos ter esse mesmo sentimento e esse mesmo desejo pelo nosso Pai Celestial. Em vez de nós apenas orarmos pelos nossos estudos, pelo nosso emprego, pela nossa saúde, por uma proteção na viagem, para Deus abrir logo o consulado dos Estados Unidos e apenas colocar os pedidos, petições e as nossas coisas, os nossos planos, os nossos projetos. O nosso tempo de oração deveria ser um tempo para nós crescermos no desejo de ver a vontade de Deus sendo feita na nossa vida, por um desejo de ver o reino de Deus sendo uma realidade na nossa vida e daqueles que nos cercam, por um anseio de que a santidade de Deus seja não apenas algo que nós confessamos, mas algo que nós vivenciamos. Não é à toa que a oração do Pai Nosso nos ensina a começar falando com o Pai, rogando pela vontade dEle, pela santidade dEle, pelo reino dEle. Eu não começo pedindo o meu pão, que é importante, que faz parte da materialidade da vida, mas eu começo lembrando que eu sou dependente desse Deus, e que mais do que o pão de cada dia, eu preciso crescer à semelhança da santidade dEle. Mais do que o pão de cada dia, eu preciso experimentar o reino dEle na minha vida e na vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Mais do que o pão de cada dia, eu preciso ser um servo obediente, como Jesus foi obediente ao Pai. Martinho Lutero, um dos seus textos chamado Como Orar, ele escreve uma seção falando sobre a oração com base nos 10 mandamentos. E naquele livro que ele dedica para Pedro Barbeiro, eu já contei um pouco a história aqui para vocês, do Pedro Barbeiro, não era um santo, certamente. Lutero mostra para Pedro Barbeiro como ele poderia trabalhar em cada um dos 10 mandamentos, agradecendo a Deus por aquele mandamento, que indicava a graça de Deus em se revelar e se fazer conhecido, confessando a Deus por muitas vezes não cumprir aquele mandamento divino, e rogando a Deus força e capacitação para fazer a vontade dele. É esse tipo de oração que Jesus está fazendo aqui, é esse tipo de oração que Jesus nos ensina a fazer. E se a nossa relação com Deus é uma relação meramente utilitarista, em que eu chego com uma listinha de pedidos e espero que o meu dono do supermercado ou o meu mordomo me retorne dando aquilo que eu quero, eu não entendi exatamente quem é Deus de verdade. Eu realmente não compreendi que ter Deus como Pai é me relacionar com Ele, e que a salvação consiste essencialmente em conhecer a Deus e conhecer o Filho, e me relacionar profundamente com Deus que me salvou e me alcançou. Jesus ora, Jesus levanta cedo para buscar o Pai, mas Jesus também serve, Jesus também trabalha. Vejam os versículos 36 em diante, primeiro 36 e 37. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando.
Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Depois de passar um tempo com o Pai, alinhando a sua perspectiva com a perspectiva daquele que o enviou para cumprir a missão, ele recebe uma proposta. Sempre Pedro tem uma proposta para Jesus, não é? É claro que outros estavam aqui envolvidos, estavam falando, mas o nome de Pedro se destaca. Nós podemos nos lembrar daquela vez em que Pedro disse para Jesus: Jesus, não fala não que você vai para a cruz, está amarrado, Jesus, não fala uma coisa dessas. E Jesus fala: arreda de mim, Satanás. Aqui Pedro mais uma vez tem uma sugestão para Jesus do que ele deve fazer. E se você tem acompanhado a série The Chosen, é incrível como essa série tem retratado, tem buscado ser o mais fiel possível daquilo que seria a relação entre Jesus e os discípulos. E a gente vê muitas vezes os discípulos fazendo isso. Eles têm um plano, eles têm uma estratégia, eles têm uma proposta, eles têm uma direção para dar para Jesus. Jesus, olha, só precisa se organizar melhor, a gente tem um plano aqui para o Senhor. E o todos de Pedro, todos te procuram, não são os todos de Deus. O todo de Deus é muito mais amplo, o todo de Deus é muito mais abrangente. Pedro só consegue pensar em Cafarnaum e naquelas pessoas que estão correndo atrás de Jesus. Mas Jesus fala: olha Pedro, meu ministério não é só aqui não. Deus me enviou para pregar em outras cidades também. E Jesus então, alinhado com o Pai, responde a Pedro dizendo: eu preciso ir em outros lugares para pregar o reino de Deus e para manifestar esse reino de maneira concreta. Veja o que Jesus faz no versículo 39. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. A gente sabe que o sentido básico, o conteúdo básico da pregação de Jesus é aquilo que Marcos já tinha exposto um pouco antes. Alguns versículos antes, Marcos diz, os versículos 14 e 15 do capítulo 1: depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas do Evangelho. Jesus não precisa passar dias retirado no mosteiro de Qumran para buscar a face de Deus. Ele pode voltar à sua rotina, ele pode voltar ao seu dia a dia, normalmente servindo ao Pai, porque ele já gastou aquelas horas preciosas que ele precisava ter com Deus que o enviou. Agora ele serve, ele viaja, ele vai por várias cidades, ele prega o reino de Deus e manifesta o reino de Deus de forma concreta. Como? Como é que as pessoas poderiam saber que de fato o reino de Deus chegou? E quando ele expulsa demônios, aí no versículo 39, nós sabemos que essa é uma manifestação da presença do reino. O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 12, 28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus proclama o reino e Jesus manifesta o reino. E as pessoas podem ver então de modo concreto como a pregação de Jesus se alinha com o serviço de Jesus. Ele está proclamando as boas novas, chamando as pessoas ao arrependimento, mas ele também serve aquelas pessoas. A mensagem de Jesus é encarnada pelo seu serviço. A mensagem de Jesus é vivenciada pelo modo como ele serve, pelo modo como ele liberta aqueles que são cativos dos demônios. Primeira parte, a prioridade da oração. Segunda parte, a necessidade de uma pregação acompanhada de um serviço autêntico, de um serviço que demonstra de forma concreta como é que aquela pregação é uma realidade, é uma verdade nas nossas vidas. Aí a gente pode lembrar e pensar em nós, que se nós somos chamados a trilhar aquilo que o Mestre trilhou, o caminho que o Mestre seguiu, o chamado de Jesus para que nós também neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e o sigamos. Há aqui um chamado para cada um de nós primeiro, para proclamar esse mesmo reino que Jesus proclamou. Jesus podia dizer para as pessoas: olha, o reino de Deus está próximo de vocês, a pessoa do rei está aqui, o rei de vocês chegou.
Talvez não do jeitinho que vocês esperavam, mas o reino de Deus está presente na pessoa do rei. E esse rei inaugurou a nova aliança e nos permite hoje vivermos debaixo do senhorio de Jesus. E a comunidade dos santos é essa expressão, ainda que temporária, porque um dia esse reino vai ser algo grandioso lá na frente, do reino de Deus presente. E quando nós saímos daqui e ouvimos a palavra sendo reverberada, sendo pregada, nós também proclamamos e reverberamos no nosso dia a dia as boas novas do reino de Deus. O que Jesus está fazendo aqui é um chamado para mim e para você, a não apenas achar que a pregação deve ocorrer aqui dentro, mas que aquilo que é pregado e ensinado aqui dentro, pelo Zoom, ou por outras formas de ensino que nós tenhamos, precisa reverberar no nosso dia a dia para as pessoas que nos cercam. É aquela pessoa do metrô que está do seu lado, que pode ouvir as boas novas do Evangelho. É aquela pessoa do seu trabalho, difícil, complicada, para a qual você pode mostrar a esperança que existe em Jesus. São aqueles familiares que talvez até zombam por você ser um cristão, e você pode proclamar a eles e chamá-los ao arrependimento e à mudança, dizendo: olha, não existe esperança fora de Jesus, não existe salvação em nenhum outro, e o reino de Deus pode ser experimentado quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Proclamar, anunciar, falar: Jesus é Rei, e chamar as pessoas que estão ao nosso redor. Você não precisa sair de São Paulo e passando por cidade em cidade no interior do estado, como Jesus fez aqui. Mas você pode, no seu trabalho, na sua família, para aquele vizinho que está ali há tanto tempo do seu lado, para uma pessoa com a qual você conhece, talvez nos arredores de onde você mora, aquele atendente do caixa da padaria, você pode proclamar a essas pessoas o reino de Deus. Qual a mensagem de Jesus aqui? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas a nossa proclamação do reino precisa ser acompanhada de uma demonstração de serviço, que expressa a vida desse reino para as pessoas que nos cercam. O que Jesus está mostrando para nós, então, é que se nós vamos proclamar o reino de Deus, nós também precisamos viver o reino de Deus para as pessoas. Como é que elas vão entender que Jesus é o nosso Senhor, se as nossas vidas não expressam o senhorio de Cristo no dia a dia? Como é que eu vou falar para o meu amigo do trabalho que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, se eu estou sempre indisposto com esse meu amigo do trabalho para ajudá-lo quando ele precisa, quando ele pede socorro? Eu não consigo dar atenção, não consigo ajudá-lo, não consigo apoiá-lo. Como é que ele vai ver a concretização do amor de Deus na minha vida? Como é que os meus familiares vão entender o que é a graça de Deus, se eu, quando estou com essas pessoas, as desprezo, as trato mal, não consigo demonstrar graça e paciência a elas? Como é que elas vão ver essa manifestação da graça que eu proclamo e que eu prego? Como é que o mundo lá fora vai ver o amor de Deus, se nós, daqui dentro da igreja, não estamos dispostos a servir uns aos outros? É por isso que o nosso serviço mútuo aqui é uma demonstração clara para o mundo lá fora, de que Deus nos amou e nos alcançou, e é por isso que nós somos capazes de amar e servir uns aos outros também. Então, a proclamação do reino precisa ser acompanhada de uma vida que reflete esse reino, de uma vida que reflete a justiça e a santidade de Deus. Como é que você vai falar da santidade de Deus para pessoas que te conhecem no teu bairro, se você não tem uma conduta apropriada com pessoas do sexo oposto, se você não mantém a sua integridade? Como é que elas vão entender o que é a pureza e o que é a santidade de Deus? Se nós formos desonestos nas nossas relações de estudo, de trabalho, como é que as pessoas vão entender que aquele que nos salvou e nos alcançou é a verdade, e essa é a verdade que nos liberta e que nos faz andar com Deus, e que nos torna Jesus o nosso amigo e torna Deus o nosso Pai?
Seguir o Mestre Jesus, então, implica orar enquanto servimos e servir enquanto oramos. Eu lembro de uma ilustração que o Frank Ferreira certa vez contou, quando ele ainda era novinho, tinha lá os seus 34, 35 anos, numa palestra que ele deu num congresso Vida Nova há muitos anos atrás, talvez 14 anos atrás, 15 anos atrás, em que ele lembrou de uma ocasião de um homem, marido de uma mulher que frequentava a igreja dele. Esse homem não era convertido, e ele começou então a participar de alguns eventos, de alguns programas que a igreja ali estava fazendo junto com a sua esposa. E a primeira vez que ele esteve com a igreja foi num churrasco que eles fizeram juntos, né? Aquele homem foi impactado pelo amor daquela igreja, né? Pelo interesse daquelas pessoas. As pessoas não tratavam ele como um pecador contagioso, mas tratavam ele como um pecador assim como elas eram, que precisava da salvação em Cristo Jesus. E o Franklin lembra como aquele homem foi impactado ao ver que aquilo que a igreja estava pregando e ensinando era também aquilo que ela estava vivendo. A nossa pregação precisa acompanhar o nosso serviço. E a nossa pregação e o nosso serviço não podem ser desculpas para deixarmos de priorizar o nosso tempo com Deus, o nosso relacionamento com aquele que nos salvou e nos alcançou. Nós servimos enquanto oramos e oramos enquanto servimos. Vamos orar com lágrimas, Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor Jesus nos alcançou com uma graça infinita, uma graça poderosa, uma graça que nos redime e nos torna teus filhos, Pai. E queremos nos relacionar com o Senhor não de modo utilitarista, apenas chegando para o Pai quando quer pedir um presente. Nós queremos desenvolver um relacionamento contigo de amizade, de ouvir o nosso Pai, de falar contigo, de nos abrirmos diante do Senhor, de perguntarmos para o Senhor o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera das nossas vidas, como nós podemos alinhar as nossas vidas com a missão que o Senhor tem para nós como indivíduos e como igreja. Que a oração nunca deixe de ser prioridade na vida de cada irmão e irmã aqui presente, Pai. Mas também, Senhor, que o nosso serviço seja uma realidade, que nós, enquanto oramos e buscamos a Tua face, também preguemos e anunciemos o Evangelho para aqueles que estão perdidos, mostrando de forma concreta o amor, a justiça, a santidade, a bondade, a humildade, que são expressas e manifestas na mensagem do Evangelho que pregamos. É o que oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.